Vamos lá, pessoal. Então a gente vai falar agora sobre os elementos da seção transversal e começar falando sobre a largura da faixa de trânsito. Então a faixa de trânsito é o espaço que o veículo tem para percorrer a rodovia, né? Então o seu valor dessa largura ele é estabelecido por norma e ele varia em função da classe do projeto. Costuma variar entre 3 e 3,75 metros, né? 3 metros e 3,75 e os valores dessa largura são função da largura do veículo e de uma margem de segurança que está correlacionada com a velocidade diretriz. Então aqui a gente está mostrando, né, a classe de projeto 0, 1, 2, 3 e 4 e os relevos, né, relevo plano, relevo ondulado e montanhoso. Então no relevo plano a gente está com larguras aqui de 2,50 a 3,60, né, também variando aqui também nessa situação, e aqui também para terreno montanhoso. Então vamos pegar aqui classe 0, relevo ondulado, 3,60, depois classe 1, 3,60, classe 2, 3,50, classe 3, 3,30 a 3,50, e aí a classe 4 com um asteriscozinho aqui de 3 metros e 2,50. Como a gente pode relembrar, a gente tem que os veículos de projeto têm largura total aqui, veículo de passeio 2,10 e os outros 2,60. Então se você observar, 2,60, que é para o veículo comercial, ele já está até extrapolando esse limite aqui. Então isso aqui tem que ser observado no caso da quantidade de veículos comerciais que trafegam nesse tipo de rodovia. Então não é só adotar esse valor, tem que se observar isso daí também, porque senão acaba nem cabendo os veículos, né? Então a gente tem esses valores aqui como valores mínimos para estar utilizando como largura da faixa de trânsito nos projetos de seção transversal da rodovia. Os acostamentos. Os acostamentos eles têm função de melhorar as condições de segurança e de fluidez para o trânsito de veículos. Eles podem ser pavimentados ou não. A largura ideal deve ser suficiente para abrigar um veículo de projeto estacionado com espaço suficiente para que uma pessoa possa trabalhar ao seu lado. No entanto, o aumento da largura do acostamento implica em custos indesejáveis. Mais um espaço que você tem que fazer terraplanagem, que você tem que fazer pavimentação, mesmo que não faça pavimentação, mas você tem que dar uma arrumada nesse espaço. É interessante que a superfície dos acostamentos tenham coloração e textura diferentes para favorecer a condução ótica dos usuários. O acostamento deve se manter com largura constante ao longo da rodovia e eventuais mudanças devem ser precedidas por sinalização adequada. Então vamos lá. Para poder melhorar a condução ótica dos usuários, é bom que tenha lá uma faixa branca, mostrando que ali você tem o fim da pista e vai para o acostamento. Esse acostamento ele poderia ter uma coloração diferente, muitas das vezes uma textura também, até para que o veículo, quando sai da pista, ele sente uma trepidação no carro para poder entender que ele está fora da faixa de trânsito. E a largura dele deve ser constante, você não pode estar com a pista andando na pista e o acostamento está variando a sua largura toda hora. Ele tem que se manter constante. Quando você tem uma variação nessa largura, tem que ter alguma sinalização mostrando, né, variação na largura do acostamento ou diminuição do acostamento e assim por diante. Os acostamentos externos, eles ficam nessa parte externa da rodovia, né? Aqui estou mostrando uma foto da rodovia do Sol. Então, externo é isso aqui ou isso aqui, né? Aqui seria a parte interna. Então, no caso dos acostamentos externos, a gente tem os seus valores também estipulados com base na classe de projeto. E aqui a gente tem os quadros, o quadro do manual do DNR 45.7.2.1, mostrando as 4 classes de projeto. E aqui essas variações no acostamento, vindo aqui de até 50 centímetros no mínimo, né, até 3,50, 3,5 metros. Então, no caso, por exemplo, de uma rodovia classe 1, né, aqui seria uma classe 1A, essa rodovia aqui, né, com pista dupla mas sem controle de acesso, né. Então, essa seria uma rodovia classe 1A, teria relevo plano, né, nessa situação. Então o acostamento aqui ele deveria variar de 3 a 3,50. Então esse lado todo aqui é o que pede o projeto, né, o manual de projeto geométrico do DNIT. Se for terreno ondulado, ele ficaria ali na casa de 2,5 metros. Bom, no caso dos acostamentos internos,
Isso vai acontecer para projetos de classe 0 e classe 1A. Né? Então, são projetos onde a gente tem pista dupla, né? Que é esse caso aqui. Então, a gente tem pista dupla de um lado, pista dupla de outro, e aqui um canteiro central no meio, e aí encaixa aqui um acostamento interno, né? Que a gente está vendo aqui, ele é menor, né? E está passando aqui nos dois lados. Então, para duas faixas de tráfego, por exemplo, que é a situação, em terreno plano, ele tem que ir de 60 centímetros até 1,20, relevo ondulado de 1 metro até 60 centímetros até 1 metro, e terreno montanhoso de 50 centímetros até 600 centímetros. Depois, aumentando o número de faixas de tráfego, esse acostamento também vai ter que ir aumentando, né, para o lado interno aqui da pista.